Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investe na Boa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um novo fundo imobiliário que eu vou colocar na minha carteira de investimentos, que é o BTCI11. É um fundo imobiliário de papel e eu vou mostrar para vocês aí como que você faz para analisar um fundo desse e também vou mostrar na prática aqui eu comprando essas cotas. Então fica comigo aqui nesse vídeo, caso você tenha essa dúvida aí de como você passa a investir em fundos imobiliários, eu vou te ensinar na prática, no passo a passo aqui e com o meu dinheiro, olha só que beleza. Já aproveito e também peço para que vocês deixem um like nesse vídeo, né? Comenta aqui se ficar alguma dúvida e também se inscreva nesse canal, obviamente, se fizer sentido para você. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Eu vou investir o meu dinheiro e isso pode servir para você aí, caso você tenha uma dúvida de como que faz esse passo a passo para começar a investir nesse ou em qualquer outro fundo imobiliário. Bom, como eu falei para vocês, o fundo que eu vou passar a investir é o BTCI11, né? Atualmente ele está sendo negociado ali por volta dos 9,84, tem um dividend yield de 12,58% nos últimos 12 meses. Galera, essa desvalorização aqui de menos 88%, ela não é verdadeira, tá? E o porquê que isso está mostrando aqui? Porque esse fundo valia nessa casa aí de 80, 90 reais e ele fez um desdobramento de 1 para 9. Então, se você tinha ali uma cota desse fundo, quando eles fizeram esse desdobramento, essa uma cota acabou virando 9. E o site aqui do Status Invest acabou não atualizando ainda, tá? Mas ainda assim eu gosto bastante do Status Invest, que é o site que eu vou fazer essa análise aqui, beleza? Vamos descer só mais um pouquinho aqui para vocês verem a seguinte informação. Então estamos falando que neste momento o valor da cota patrimonial desse fundo é de 10,9 centavos. E como vocês viram, ele está sendo negociado abaixo desse valor. E a gente consegue ver isso através desse indicador, que é o P sobre VP. Ele está abaixo de 1. Isso significa que ele está sendo negociado, então, abaixo do seu valor patrimonial. Nesse caso aqui, na teoria, você teria, então, 2% de desconto em relação ao que, teoricamente, vale o fundo. No último mês aqui, no último pagamento, com a data base do dia 6 e pago agora no dia 16, ontem, ele pagou então 10 centavos para cada cota que você tivesse desse fundo, o que daria então, em relação ao valor dele, que negociado naquele dia 6, deu então 1,01% de rendimento, né, de proventos para vocês. Lembrando sempre que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Para fazer uma análise completa de um fundo imobiliário, é muito importante que você veja os documentos oficiais daqueles fundos. E aonde você encontra isso? No site aqui do Status Invest, você vai em comunicado. Clicou ali, ele desce a página e você encontra o relatório gerencial, que por um acaso ele foi disponibilizado ontem, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Todos os fundos imobiliários, eles, por regra, eles são obrigados a divulgar essas informações ali mensalmente, tá? Então, todos os meses você tem esse documento que é oficial, é público, é gratuito para todos os investidores terem acesso. Abrindo então aqui o relatório gerencial do BTCI11, é um fundo do BTG Pactual, né? Então o nome do fundo é o Fundo de Investimentos Imobiliários BTG Pactual Crédito Imobiliário. Esse fundo aqui é um fundo de papel. E o que é um fundo de papel? Explicando bem simples para todo mundo entender. Um fundo de papel, ele investe em dívidas ligadas ao setor imobiliário, os chamados CRI. Imagina então que uma empresa precisa ali captar recursos para, sei lá, construir um galpão, um shopping, uma fábrica, qualquer coisa ligada ao setor imobiliário. Então ela vai lá e emite um CRI. Esses fundos imobiliários de papéis, eles vão lá e compram esses CRIs, e então aquela empresa passa a pagar os juros para o fundo imobiliário, que por sua vez vai distribuir esses rendimentos para você, cotista. Então entenda nessa operação qual que é o risco. O risco é daquela empresa que tomou aquele empréstimo não pagar o fundo. Por consequência, esse fundo vai render menos, né? vai ter uma diminuição ali no seu rendimento. Por sua vez, você, cotista, também vai ter um rendimento menor nos seus dividendos. Então, quando você for investir em qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de ativo, é importante que você tenha em mente os riscos envolvidos. Então, não saia comprando qualquer coisa que você vê em vídeo no YouTube só porque está pagando muito ou não sei o quê. Sempre, toda vez que tem um pagamento muito alto, o risco provavelmente também é muito alto. Tá? Então eu vou explicar para vocês o que o BTCI faz e se faz sentido investir nele ou não.
Então, o último relatório que ele tem aqui é de agosto de 2023, né? Vamos aos dados que eles nos apresentam. Então, estamos falando de um fundo com mais de 1 bilhão de patrimônio. Naquele momento, então, o valor de mercado estava abaixo disso, né? Por isso que a gente viu lá o P sobre VP abaixo de 1, ele estava sendo negociado abaixo do que ele teoricamente vale. A cota patrimonial naquele momento, então, era de 10,29 e a cota de mercado, né, que você conseguia comprar ali naquele dia, era de 9,54. Isso tudo deu, então, 13,5% de dividend yield em 12 meses, tá? Fazendo uma comparação aqui com um rendimento do CDI, né, ele rendeu então 120% do CDI, já descontados os impostos lá de renda fixa. Um pouco aqui abaixo tem então o comentário do gestor, né? Então ele fala aqui que o IPCA teve uma diminuição, né? Ele chegou ali no último mês a 0,23, né, abaixo do que era previsto ali de 0,26%. Isso no total ali ao ano, em 12 meses, né, chegou então o IPCA de 4,61%. Ele fala aqui também que o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, também registrou um aumento de 0,9%, mas ele fala ali que são setores específicos, enfim, é uma recuperação parcial da economia, é muito ligada, obviamente, por causa da taxa de juros que ainda continuam muito altas aqui no Brasil. Descendo um pouquinho aqui a página, ele fala sobre a decisão ali do Copom, né, que antes a taxa de juros, a Selic, estava em 13,25 e a perspectiva de terminar 2023 é que chegue ali a 11,75%. Galera, por que isso é importante? Porque esse fundo ele está diretamente ligado ali, a sua remuneração está ligada ali à taxa de juros, né, por causa do CDI. Então, os indexadores que ele tem aqui é CDI e também IPCA. Por isso que ele está falando tanto da inflação quanto do CDI. Descendo um pouquinho mais aqui, ele fala sobre o cenário internacional. Tá? Então, ele fala ali que a inflação dos Estados Unidos também teve uma elevação, né, elevado acima do esperado, causado ali pelo setor de energia. Também o mercado de trabalho lá teve um aumento. Tá? E isso dá indícios de que a política de taxa de juros ali americana possa se elevar num futuro, ou se manter, ou se elevar. Então, isso é muito importante a gente ver, porque toda vez que os Estados Unidos aumenta a sua taxa de juros, isso se reflete aqui no Brasil também. Sempre que os Estados Unidos está com uma taxa de juros alta, o Brasil, por sua vez, não vai conseguir baixar tanto a sua taxa, porque tem ali aquele prêmio de risco. É muito mais fácil você investir nos Estados Unidos pagando ali 6% do que no Brasil, por exemplo, pagando 10%, né? É um risco muito... o prêmio de risco ele é muito baixo em relação ao outro e a segurança de você investir em dólar é muito maior do que no Brasil. Ele fala aqui também que o rendimento nesse mês caiu, tá? Muito causado ali por causa do CDI e também pela desaceleração da inflação. Como eu falei, esse fundo está ligado diretamente à taxa de juros e também da inflação. E ele termina aqui dizendo também que eles atingiram então 110 mil cotistas. Isso daqui é 3 vezes maior o valor de cotistas do que era no começo do ano, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Descendo aqui um pouco a página, a gente tem a demonstração do resultado, tá? Galera, pode parecer muito complicado, mas não é bem simples de você analisar, tá? Aqui a gente tem as receitas dos CRIs, que são aquelas dívidas que eu falei para vocês. Tem receita também de FIIs, ou seja, ele investe também em outros fundos imobiliários e tem ali uma receitinha de renda fixa, né? O valor que está em caixa fica rendendo alguma coisinha profundo, tá? Então você perceba aqui que em março deste ano, ele teve um lucro ali, teve um resultado de 11 centavos, distribuiu 11. Teve um resultado de 12 centavos, distribuiu 11. Teve um resultado de 10 e distribuiu 11, porque ele tinha um valorzinho ali em caixa, né? Isso também foi feito ali em junho, então ele resultou em 11 centavos, pagou 10 centavos. Isso daqui que eu estou falando é o valor por cada cota. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em agosto ele já falou que o rendimento caiu, ou seja, ele teve ali um resultado de 7 centavos por cota, e acabou distribuindo 10, então ele tentou manter ali aquele patamar de 11, 10 centavos. E a gente consegue ver aqui então que ele tem ali no ano, né, em 12 meses, ele fez um resultado ali de R$ 1,19 e distribuiu 1,24, então ele queimou um pouquinho da reserva. Descendo um pouquinho aqui a tela,
a gente vê então o retorno, né, a rentabilidade que esse fundo teve ali desde 2011. Ele fala aqui então que ele teve um rendimento de 181% do CDI nesse período todo, tá? Aqui embaixo ele mostra a evolução dos seus cotistas, né? Então esse fundo aqui é uma fusão de outros 2 fundos imobiliários, né? Ele passou a ser esse BTCI. Então, a partir deste momento, como vocês podem ver aqui, por exemplo, no comecinho ali mesmo de novembro, né, de 2022 até os dias de hoje, olha o salto que ele deu em relação aos cotistas. Isso significa dizer que as pessoas estão olhando com bons olhos para esse fundo porque ele tem apresentado bons resultados. Descendo mais aqui a tela, a gente consegue ver então a exposição por indexador. Lembra que eu falei que ele está relacionado ao IPCA e também ao CDI, que é a taxa de juros do Brasil? Pois é, os seus contratos dos CRIs, das dívidas que ele investe, são relacionados a isso. Então, na média, ele paga ali 61% das suas dívidas está relacionado então a IPCA mais 7,1, isso é uma média, tá? E 36% em CDI mais 2,9. Ele ainda tem 3% aqui de IGPM mais 8,4. A duração dos seus contratos ali, numa média, é de 4,6 anos. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aqui é a alocação do segmento. Lembra que eu falei que uma empresa, sei lá, ela quer construir um galpão logístico? Pois é, aqui você consegue ver quais são os setores que essas empresas estão ligadas, né? Então, 52% está no setor logístico, 14% nos shoppings, 5% em varejo, tem residencial também, e 75% dessas empresas estão localizadas no Sudeste. Descendo aqui a página, galera, a gente tem então um relatório de todas essas dívidas, né? Então aqui é tudo detalhado. Você perceba que a primeira aqui é o Casa Shopping. Esse Casa Shopping é a sua maior alocação, representa então 6,6% do seu patrimônio líquido. Então não é uma coisa que vai, por exemplo, se der problema nesse Casa Shopping, não é uma coisa que vai afetar tanto aí o rendimento total do fundo, tá? Então é um fundo que está bem diversificadinho aqui, né, a gente vê. Descendo um pouquinho aqui, a gente consegue ver também os fundos imobiliários que esse fundo compra. Então ele compra cotas de outros fundos para ganhar então os rendimentos daqueles fundos. É o tipo de estratégia que basicamente eu não sou totalmente feliz em relação a isso. Eu acho que esse valor alocado ele poderia estar investindo em dívidas e assim tendo um rendimento muito maior. Mas ainda assim, é um fundo que ele investe ali em outros fundos imobiliários que também são de papel, né? Então ele não foge muito ali do segmento dele, embora tenha ali um Shopping 11, mas também isso não representa quase nada, né? 0,2% do seu PL. Nessa parte aqui a gente vê então onde que está alocado ali os ativos em caixa, né? Como eu disse, o dinheiro em caixa não fica parado, ele fica rendendo também um pouquinho, então tá nessa tela aqui. Vamos descer mais um pouquinho aqui, a gente vê qual que é o prêmio de risco para você investir neste fundo. Lembra que eu falei ali que ele está custando mais ou menos 9,84? Isso significa então que ele vai te apresentar, que ele está te apresentando um yield de 12,32%, né, de 12 meses, e também pagando esse preço aqui de 9,84, você está levando ali basicamente um IPCA mais 9, ou seja, você está ganhando 9% acima da inflação, isso nos seus rendimentos ali, nos seus dividendos, né? E também um CDI mais 2%, o que é bem interessante, ou seja, é o prêmio de risco por você estar exposto numa renda variável e não na renda fixa, num Tesouro Selic, por exemplo. Só finalizando aqui então, fala que é um fundo que teve início ali em maio de 2008, né? Tem uma taxa de administração baixa até, né? De 0,95% sobre o patrimônio do fundo, não é uma taxa muito alta. Já teve 11 emissões, né? Então toda vez que ele vai querer crescer, ele faz uma subscrição, você cotista tem direito ali, preferência em grande parte das ocasiões, às vezes paga até um pouco mais barato do que está no valor de mercado, enfim, é um fundo que está crescendo aí, e eu vejo com bons olhos este fundo aqui. É um fundo, como eu disse, de papel, mas ele é focado mais no high grade, ou seja, ele busca credores que têm um bom nome na praça, né, que a chance de tomar um calote é muito menor, então ele preza pela qualidade da sua dívida e não pela remuneração, entendeu? Embora a remuneração não esteja das piores. Lembrando sempre que esse fundo, como eu disse, ele é ligado ao IPCA e também ao CDI,
por sua vez, como a gente está vendo ali um movimento de queda da inflação e também da taxa de juros, muito possivelmente esse fundo irá ter um momento ali de baixa no seu rendimento. Mas, lembrando, historicamente, gente, o Brasil é um país inflacionário e também é um país que tem altas, os juros é muito alto, né? Então, historicamente falando, é isso que acontece. Eu não acredito que o Brasil vai ter ali uma inflação abaixo de 6%, entendeu? Então, pensando aqui num ticket médio ali de inflação mais 7, se a gente pensar numa inflação de 6, a gente está falando de uma rentabilidade, então, de 13, né? Já que tem esse valor a mais, né? E também o CDI, historicamente, não a taxa de juros no Brasil, historicamente, é muito alta, né? Então, na média ali, a taxa de juros, ela anda ali na casa dos 10, 11% ao ano. Então, eu não acredito que vai muito longe disso, colocando essa taxa fixa ali, né, numa média de 2,9, estamos falando então de 13, 14% de juros, o que é bem interessante. Apresentado então os motivos que me fazem querer comprar este fundo imobiliário, vamos à tela do meu celular para que vocês vejam eu comprando e também se você tiver uma dúvida de como que faz para comprar um fundo imobiliário, essa é a sua oportunidade de ver. Bom, para você investir então em fundos imobiliários, ações, tesouro direto, qualquer coisa, você precisa ter uma conta numa corretora. Nesse caso aqui, eu vou usar a XP Investimentos, tá? Mas eu tenho aqui um vídeo com 7 corretoras que pode te ajudar aí na decisão de qual abrir, né, conta. Eu uso a XP Investimentos, mas enfim, fique à vontade para abrir conta na que você achar melhor, a que atender melhor a sua necessidade. Então eu vou deixar o link aqui desse vídeo das 7 corretoras na descrição desse vídeo. Então depois que você terminar aqui, você vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo aí, beleza? Estou aqui na tela então do meu celular e eu vou entrar no aplicativo da XP Investimentos. Bom, já estou dentro então aqui da minha corretora e a gente vai em investimentos. Gente, o processo aqui de corretoras, ele é basicamente o mesmo, tá? Não foge muito não. Aqui a gente coloca em investir e como é um fundo imobiliário, eu coloco bolsa. Aqui a gente pesquisa pelo código do ativo que eu quero, que é o BTCI11, ele já me aparece aqui, clico lá. E neste momento ele está sendo negociado então a 9,85. A gente clica em negociar. E aqui a gente tem todas as informações, né? Então, na parte de cima aqui temos comprar ou vender, né? Caso você quisesse vender, a quantidade que você quer comprar, o preço que você quer pagar e a validade dessa sua ordem. Eu vou comprar neste momento 29 cotas, que é o que eu consigo comprar neste momento, beleza? O preço eu vou deixar em 9,85 mesmo, não vou ficar barganhando 1 ou 2 centavos, não faz o menor sentido isso daí, tá, galera? Geralmente compra aí o que tiver, se tá ali dentro do teu preço-alvo, vai lá e compra e não fica enchendo o saco por causa de 1 ou 2 centavos, que não vai mudar nada a sua vida, combinado? Colocou ali, vai para o resumo de compra, então ele dá um resumo, né? O BTCI 11, comprando ali a 9,85 cada cota, eu vou comprar 29 cotas, na verdade, e o valor estimado ali que eu vou precisar pagar é de R$ 285,65. Coloca confirmar e pronto, ele já foi enviada a minha ordem, né? Então a gente vai ali só para conferir como é que tá, e tá lá, ó, tá registrado na bolsa, em algum momento essa compra vai dar certo, e é isso, eu passei a ser cotista do BTCI 11, e enfim, no próximo mês eu já passo a receber os rendimentos. Bom, o vídeo foi esse então, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aqui o like nesse vídeo, também se inscrever nesse canal, estamos quase batendo aí 7 mil seguidores, e o que é bem bacana, tá? Eu tô bem feliz com o resultado, conto com a participação de vocês, deixa aqui as suas dúvidas, e é isso aí, manda para as pessoas que gostariam de ver esse vídeo, e a gente se vê no próximo. Tchau!